Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Guto Ferreira. A gente começa as perguntas do Michel Anderson, da Rádio Liberal. O Guto, boa noite para você, Michel Anderson, da Rádio Liberal. Parabéns pela vitória. Terceira vitória seguida do Remo na Série B. Pela primeira vez, o Remo consegue uma sequência de 3 jogos, 3 vitórias na competição, uma sequência que era muito cobrada. Quando você chegou na sua coletiva de apresentação, você disse que a primeira coisa que você tentaria mudar no Remo, que você queria que mudasse no Remo, era a atitude dos jogadores. E essa atitude a gente vê claramente nos últimos 3 jogos que ela mudou e mudou muito de fato. Eu queria que você, se pudesse traduzir, né, ou explicar, né, como você fez para que essa atitude mudasse totalmente. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como você ganhou o jogo hoje. Porque a gente viu uma manutenção do time quando todos esperavam a volta do Pedro Rocha, de repente, um meio de campo mais marcador, sem um Panagiotti, e você mantém um time que jogou lá. E eu queria que você explicasse também onde você acha que ganhou o jogo de hoje. Obrigado, viu? Bom, quanto à questão da mudança de atitude, mudança de comportamento, a gente não tinha qualquer grupo aqui. A gente tinha um grupo que já tinha sido campeão estadual, já tinha conquistado um acesso ano passado. E peças importantes, lideranças importantes dentro desse grupo. Um grupo que começou a acostumar a ganhar. E que, de repente, estava perdendo para si mesmo, não sei se desmotivando, mas perdendo confiança e tal. E é só mostrar quem eles são, os guerreiros que eles são. Porque é o tipo daquela coisa. Não adianta você querer fazer o que naquele momento não é para você fazer, ou não dá para você fazer. Você tem que pegar o que você tem de melhor e botar em prática. E o espírito, porque esse time sempre foi, eu via jogar o ano passado na Série C, os jogos que eu vi finais ali, a torcida empurrando o time numa guerra, numa luta, e é isso, cara, é isso, resgatou isso. Hoje eu falei de novo aqui no final. Se seguir com esse espírito e ir melhorando a cada jogo, tem muitas chances de alcançar o objetivo. Só alcançou essas 3 vitórias por causa disso. A vitória tem pouco ainda do nosso trabalho. Tem muito da entrega deles, tem muito da qualidade deles. Eles são os grandes responsáveis. Olha como cada jogador saiu de campo hoje. Olha o quanto eles se doaram. Eles foram no limite. E foram profissionais pra caramba, porque ninguém quis ficar no campo se a condição não era de auxílio. Ele cedeu a oportunidade para o companheiro. E os companheiros que entraram tentando fazer sempre o melhor. O jogo passado nós ganhamos com a entrada do pessoal do banco. E esse jogo, a entrada do pessoal do banco fez sustentar o resultado. Isso que é o mais importante, ter grupo. Hoje entraram alguns jogadores que na minha mão não tinham jogado ainda. O jogo passado entraram também, no primeiro jogo também, e daqui a pouco viram, e daqui a pouco eles vão entrar como titular. Para chegar a alguma coisa, nós não podemos ter 11. Nós temos que ter um grupo, e um grupo forte, e um grupo querendo, todo mundo com o mesmo objetivo. O objetivo do Remo na frente do objetivo pessoal. O objetivo pessoal vai ser alcançado se doando para alcançar o objetivo do Remo. Não é uma equipe, é uma equipe. Esse é o objetivo do Remo. Quanto à questão do jogo de hoje, a gente estudou bastante o time dos caras. Bastante. Os nossos auxiliares, com a participação de todos do staff ali, análise, e a gente foi montando estratégia, estudando. A gente tinha alguns pontos bastante importantes que a gente tinha que ter uma atenção maior, de jogadores que individualmente desequilibravam.
E graças a Deus a gente conseguiu desequilibrar. É difícil não escapar, mas sempre teve uma situação que a gente conseguiu sanar. Só o lance do gol deles, que aí não teve jeito, né? Mas nós tivemos força para conseguir fazer 2 gols e ainda conseguir um pênalti, né? Infelizmente não foi convertido, paciência. Esse jogador já nos deu muitas vitórias e vai continuar nos dando. Então, passou, é um jogo que ele está voltando, tenho certeza que ele não saiu satisfeito e vai trabalhar para no próximo estar mais confiante para bater e fazer. Tenho certeza disso. Em relação ao jogo, a gente precisava inibir o jogo inicial deles e tirar a condição deles de jogar por dentro. Em determinado momento do primeiro tempo, que a gente abriu um pouquinho o meio, eles começaram a entrar. E no segundo tempo nós caímos um pouco na marcação. A frente foi cansando, e aí eles começaram a ganhar volume de jogo. Até porque a entrada dos 2 meninos deu muito mais mobilidade e força, né? Aí quando a gente começa a mudar também, a gente reequilibra o jogo. Então, para ver da importância de todos. Nós perdemos alguns jogadores, Deus queira que não seja uma lesão grave, mas saíram desgastados, um bateu a cabeça, enfim. Mas o mais importante é que quem entrou deu conta e nós saímos com essa vitória importante aí. 9 pontos importantes? Sim, mas não adianta nada parar por aqui. Faltam 7 jogos, nós temos que seguir a nossa luta, né? Agora tem um campeonato à parte, é um outro campeonato, mas que é muito importante para esse campeonato nosso. Então vamos trabalhar para conseguir 2 objetivos. O objetivo do campeonato Repar e o objetivo de ganhar esse Repar para a gente seguir forte para alcançar o objetivo principal, que é o acesso. E Guto, eu já observei que você usa também a neurolinguística, né, com os atletas e tal, né? Você chegou aqui dizendo, gravei, eu não vim aqui para... Você não quer que o time dê espetáculo, mas que vença os jogos, né? Você falou também jogar com uma torcida dessa, quem não quer jogar, né? Saber se a torcida está ajudando nesse processo de mudança. Os jogadores que se reanimaram, que a gente percebe com a mudança da comissão técnica. Eu não estou dizendo que quem estava aqui que não é um bom treinador, não estou falando isso, mas sempre quando se muda, né, Guto, há um ânimo no elenco, a gente percebe isso neste elenco do Clube do Remo. No jogo de hoje, eu quero até te parabenizar. O segundo tempo começou, o Remo sentiu, perdeu muito espaço. E a gente que acompanha jogos do Clube do Remo, a gente percebe logo. Eu percebi, Guto, até falei na transmissão que eu faço a ponta de gol do Clube do Remo, eu disse o grego, o Panagiotti. Isso, Panagiotti, eu senti que ele cansou, ele parou. E você imediatamente fez as mudanças. No momento que você fez as mudanças, o Remo foi para frente e conquistou logo o segundo gol. Aí os torcedores até perguntam para mim, que é chato, o técnico Guto, qual é o mistério que ele tem, que ele mudou esse time, os mesmos atletas. E me fala desse jogo, na hora que estava ganhando espaço, você bloqueou com as mudanças que tem feito sempre e tem dado certo, hein, Guto? Parabéns pela vitória, tá, Guto? Obrigado, mas o parabéns, né? Não é para o Guto, é o que eu falo sempre. O parabéns é principalmente para os atletas. Eles são os grandes responsáveis. Nós estamos aqui só para auxiliá-los, né? Os grandes responsáveis por tudo que está se conquistando, por essas 3 vitórias, é o grupo de atletas. Eles é que merecem ser exaltados. Em relação ao jogo, né? O que eu mudei ali em relação à mudança da equipe como um todo ou a mudança na partida? Na partida, ok. Em determinado momento, além da gente, como eu falei, né? Os dois
jogadores de frente, eles já não estavam tendo a força, e o Diego também, que o Diego vinha dando uma consistência e articulação muito boa, mas na fase defensiva também já não estava. E ele tinha substituído o lateral esquerdo, ele tinha tirado um volante e botado um meia, o que fez com que a saída deles fosse mais rápida, porque a gente não estava pressionando. Se a gente está dando espaço, o que nós temos que fazer? Tirar o espaço. Como nós tiramos o espaço? Com as trocas, botando mais força na equipe, mais gás, mais força de deslocamento para chegar mais rápido no fechamento do espaço, para ser mais agressivo na marcação. A partir da hora que nós tivemos mais força e mais agressividade na marcação, nós reequilibramos o jogo. O primeiro tempo, nós tivemos um destaque e um comando de parte do primeiro tempo, principalmente por marcar muito intenso, muito forte, mas jogar também intenso, jogar forte, né? E até nós temos coisas que a gente vai trabalhando para melhorar e temos condição de melhorar. Mas o primeiro tempo, eu acho que dos 3 jogos, esse, por incrível que pareça, é o jogo de maior nível e o jogo que o Remo teve mais equilibrado e começou a jogar futebol de uma maneira mais equilibrada, mais posicional, os jogadores não saindo tanto do lugar. Eu acho que até em termos de erros de passe, por exemplo, contra o Operário, nós erramos bastante passe. Hoje, eu acho que diminuiu bastante o nível de erro de passe. Principalmente os passes diagonais ali no meio, né? Talvez tenha perdido posse de bola no 1 contra 1, tal, que aí é duelo, né? Mas erros de passe na proposição do jogo, acho que a gente teve menos do que os outros jogos. Nós conseguimos jogar mais. Então, as mudanças, taticamente, praticamente, a gente não alterou. A gente alterou no terço final, porque a gente tinha perdido várias peças, o grupo bastante desgastado, e aí o que nós fizemos? Nós tivemos que baixar a linha de 5, não mais ficar na linha de 4, baixar na linha de 5, fazer um 5-4-1, na realidade um 5-3-2, com o Natan e o João indo para cima dos 2 zagueiros, a linha de trás equilibrando e a linha de 5 rodando, né? E eu acho que mesmo quando a gente deu um pouquinho de espaço, a área ficou controlada, né? Eles cruzando, eles têm de muito tempo as bolas em quina de área, o cruzamento é sempre quina de área, ou eles cabeceiam direto, ou eles cabeceiam ajeitando para trás. E são bolas muito difíceis, porque eles têm uma precisão nesse tipo de bola, tanto é que eles criaram algumas dificuldades para a gente ali, né? E a gente sabia, a gente treinou para isso, né? Mas eu acho que a aplicação tática do grupo foi espetacular e o que se conseguiu principalmente por causa disso. Não se consegue fazer nada se eles, primeiro, não acreditam, e segundo, não entregam. E eles fizeram tudo isso. Boa noite, Guto. Parabéns pela vitória. Smith Riage, do canal Chaves Gemista. Você falou que estudou muito o Atlético Paranaense com a sua comissão técnica. E a gente viu o Remo hoje muito ativo com o jogo pelas laterais, inclusive fazendo triangulações, utilizando os volantes, o lateral e os pontas. E o Atlético Paranaense tem uns defeitos, um dos grandes defeitos da equipe comandada pelo Odair, que é o jogo aéreo. Tomou gol assim contra o Atlético Goianiense e hoje tomou 2 gols também de jogada aérea. Queria que você falasse sobre essa estratégia, estudando os defeitos do Atlético Paranaense e emendando com isso. O Remo costuma vencer partidas antes do Círio de Nazaré. É uma coisa muito forte, uma ligação muito
muito forte do Remo com a Nossa Senhora de Nazaré. Inclusive, hoje a gente viu o Klaus entrando em campo com a imagem dela. Eu não sei a tua religião, queria que você comentasse sobre... Muito bem. Queria que você comentasse sobre a importância da fé nesse teu trabalho, numa semana tão especial para os paraenses, para os remistas, e claro que você falasse também sobre o teu trabalho hoje, taticamente, contra o Atlético Paranaense. Obrigado. A única diferença, né, que é onde eu fui criado, Nossa Senhora é uma só, mas em cada lugar tem um título, né? Dentro dos salesianos é Nossa Senhora Auxiliadora, né? Eu fui criado dentro dos salesianos, devo muito da minha educação primeiro aos meus pais e depois aos salesianos. Muito do que eu sou, eu devo a eles. Então, eu acho que a religião, independente de qual, né? Eu acho que o grande lance da fé é, primeiro, o próprio nome diz, fé, acreditar, e o segundo, amar. Né? Eu acho que o amor é que engloba tudo. E a fé tem muito disso, né? De poder amar, de acreditar em algo melhor, mas tudo está envolvido nisso aí. Quando não existe amor, aí as coisas começam a degringolar, né? Então, a todos um bom Sírio, né? Não sei se é assim que se fala, né? E eu vou assistir um pouquinho, né? Porque infelizmente tem o Repá, infelizmente não, felizmente, né? Mas nós temos que trabalhar para ele, e aí a gente não vai ter oportunidade de estar vendo na prática. Mas de repente diz que tem a procissão de ida no sábado à noite, né? E vamos acompanhar, né? E vamos com tudo nos preparar para o Repá também. Faltou alguma coisa? Trabalhando em defesa do Atlético Paranaense, principalmente no jogo aéreo dele. Então, você simula situações e organiza posicionamento, né? Você trabalha várias situações de como você fazer abordagem conforme o espaço que a bola chega, né? Eu falei aqui sobre rodalinha, sobre a subida de pressão, né? Como a gente vai pressionar, se vai pressionar com 2, vai pressionar com 3, enfim, vai pressionar com 4. Então você treina a sincronia disso. Você bota um time para fazer mais ou menos o que o adversário faz e organiza o como você quer. E aí repete, e aí eles vão pegando a manha. A diferença é que quando você está jogando muito, esse tempo fica pequenininho, fica encurtado. E você não tem como trabalhar no ritmo do jogo. Então você diminui a velocidade também, diminui os espaços. Então fica no conhecimento de como se movimentar, mas não na precisão do time da jogada. Só que você só assimila repetindo. Então o simples fato de saber como movimentar e aonde movimentar já é um grande avanço. E com o tempo a gente vai ganhando forma. Um trabalho, uma equipe consistente não se constrói da noite para o dia, né? Por mais qualidade que tenha. Mas também, se você não trabalhar um pouquinho, se você não tem tempo, doses homeopáticas, né? Um pouquinho por dia. Se você tem mais tempo, aí você coloca um pouquinho mais de trabalho. Essa é Bia. Ela recebeu uma proposta para participar de desfiles na cidade grande com todas as despesas pagas. Bia se encantou, ia ficar famosa, mas essa história tem outro lado. Chegando lá, ela recebeu a conta que deveria pagar e foi obrigada a trabalhar em regime de exploração sexual. Bia foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Boa noite, Guto. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Parabéns pela terceira vitória seguida.
E aproveitando esse gancho que você sempre fala, né, a respeito do mérito ser todo dos atletas, mas não tem como a gente também não deixar de dar esse mérito também para você, porque assim, a gente vê os mesmos atletas que antes não desempenhavam, por N motivos, e que depois da tua chegada começaram a desempenhar. E a questão não é simplesmente o atleta em si, é também a organização deles dentro de campo. Isso tudo também mudou. Hoje a gente viu, por exemplo, uma linha de ataque que brigou demais do início ao fim do jogo. Uma linha de ataque que no primeiro tempo fazia uma pressão tão alta que o Atlético Paranaense não tinha saída, ele tinha que dar chutão lá de trás, né? Então a gente vê, por exemplo, um Diego Hernandes, que antes estava jogando mais centralizado e que depois que você chegou, colocou ele na ponta, ele está arrebentando. A gente vê um Nico, que tem muita entrega, assim como o João Pedro, mas a gente também tem aí a volta do cara que é o nosso diferencial, que é o Pedro Rocha. E aí, querendo ou não, cria também, né, uma dúvida sadia aí na tua cabeça em relação a isso, a como organizar. Eu queria entender exatamente essa situação, com a volta do Pedro Rocha, como reorganizar essa equipe. Tu pensas, por exemplo, em manter uma linha de 4 lá na frente, com 2 atacantes mais centralizados e 2 pontas mais abertos, fazendo recomposição de meio? Ou na tua cabeça ainda fica nos 3 atacantes, e aí sai ou o Nico, ou sai o Diego, e aí entra o Pedro Rocha? Ou continua os dois e o Pedro Rocha vai para o segundo tempo? Como é que está isso aí para ti agora? Não, cara, vamos pensar jogo a jogo. Vamos pensar jogo a jogo. Se eu começar a falar o que eu vou fazer, o que eu gosto de fazer, eu já estou dando dica para o Márcio lá. E eu não vou fazer isso, não. Ele já vai... Ele não, né? Respeito ao Márcio, mas isso é normal. Vai botar um monte de câmera aqui em cima, mostrando tudo que a gente tem, né? Paciência, uai. Faz parte do jogo, né? E a gente tem que passar por tudo isso. Então, eu acho que tudo ao seu tempo, tem sempre um porquê, e um porquê muito forte, e um porquê que quando a gente toma uma decisão, a gente não toma a esmo, não toma porque A é mais bonito e B é mais feio, não. A gente toma a decisão sempre visando a melhor equipe dentro do que vai acontecer no jogo e o momento do atleta. Então, tudo passa, por exemplo, eu não posso ter um cara, por exemplo, que fica 2 meses no departamento médico, não é o caso do Pedro, né? Mas um exemplo, 2 meses ele vem, treina 3 dias e como ele era o titular, o cara, ele já entra direto. Não dá. Para a gente poder jogar esse futebol que nós estamos jogando, as características dos jogadores, elas têm que se complementar. Então nós temos que ter um time forte que preencha bem os espaços e que na hora que tem a bola também se conecte. E aí você vai pondo as peças para poder encaixar da melhor maneira o jogo da equipe e essa sincronia conseguir o que vem conseguindo. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Eu sou Atisson Chagas, do canal Revista Culto e do portal FutePA. E se fala muito sobre a dificuldade da Série B e existe... Guardiola fala, né, que o campeonato geralmente é decidido nas 8 primeiras rodadas, onde se define o favoritismo, a identidade do time, né, o ímpeto que ele pode ter, as peças que ele tem, a qualidade. E nas últimas rodadas, as últimas 8 rodadas, ajuda a concretizar aquilo que foi feito nas primeiras. Eu quero saber do senhor, como o senhor pode projetar, já que inauguramos a primeira rodada das 8, as próximas 7 rodadas tendo um repar e também muitos confrontos diretos. Quais são as suas esperanças, no que o senhor acredita? E, principalmente, qual é a porcentagem do seu credo através desse acesso? Qual a porcentagem do seu credo do acesso, a sua fé? Da minha fé no acesso? Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse fé, eu não estava aqui não, cara. Total. A única coisa é que eu tenho que trabalhar por ela.
Não adianta nada eu ficar só amém, amém, amém. Né? Tem um ditado que diz assim: sonhou? Acorda e corre atrás, porque senão você não consegue não. Fica só no sonho. Tá? Eu só queria fazer uma colocação aqui, me desculpe. Tá? É só uma posição, um pensamento meu, né, a respeito à tua opinião. Quando você coloca que o Guardiola fala que um campeonato se ganha com força desde o início, tal, eu acho que o Guardiola, ele consegue ter a experiência de uma realidade totalmente diferente do que é o campeonato no Brasil e principalmente a Série B no Brasil. Porque se fosse assim, o Criciúma não estava lutando onde está. O próprio Atlético Paranaense não estava lutando onde está, porque o primeiro turno deles foi péssimo. E com uma sequência de vitórias grande, hoje brigam dentro do G4. Então é outra realidade, gente. É outra realidade, é outra cultura, é outro tipo de campo, é outro tipo de viagem, de desgaste, de sequência de jogos, de tipo de futebol. Infelizmente, a gente assiste a Europa e fica morrendo de amores e deixa de valorizar o que nós temos aqui, que é muito bom e que é executado numa outra realidade. Numa outra realidade. E aí a gente está perdendo a identidade do futebol brasileiro por causa disso. Nós temos que evoluir, sim, taticamente, tecnicamente. Eu acho que tem gente trazendo acréscimos. Tem. Mas tem muita gente que é mais do mesmo, que só vem ocupar espaço aqui. Por causa do modismo. Por causa do modismo. Tá? Nada contra. Nada contra. Eu acho que todos que vêm para acrescentar são bem-vindos. Mas tragam os bons. Traga os bons. E a gente tem que valorizar a cultura do nosso futebol. Eu acho que a gente está perdendo muito, porque a gente está olhando demais lá fora e deixando de fazer acontecer o nosso futebol. Né? A hora que a gente começar a estudar um pouquinho mais o futebol, mas estudar mais a realidade do futebol brasileiro do que era, e a gente é culpado também, porque a gente não deixou nenhum legado de material. Os que passaram não escreveram nada, e aí os que estão vindo estão tendo que ir buscar lá fora, né? E aqueles que buscam a informação do futebol, infelizmente, mas hoje já tem muita gente escrevendo. Agora mesmo eu recebi essa semana um convite. O Barroca está lançando um livro, tá, que fala do futebol, da realidade, da visão dele, de um cara que está aí, que já tem acessos, tem um trabalho se solidificando, e tem tanta gente no Brasil que já escreveu, né? Por que não buscar? Porque é brasileiro? Porque o lá de fora é melhor, é síndrome do vira-lata, né? Então, desculpe, é só eu expor um pouquinho do que eu penso do futebol, tá? Não quis de maneira alguma te deixar mal aqui. Eu queria saber como você pode transpor esse pensamento. De acreditar? Cara, não tem. Porque eu lembro muito bem isso do campeonato. Sim. Eu acho, cara, que o primeiro passo para você conseguir alguma coisa é acreditar que você pode. Porque se você não acredita, você não vai chegar. Você não acredita. A fé não sou eu que passo para eles. A fé está dentro deles. Eu não tenho. Eu posso tentar colocá-los numa reflexão e achar um start na cabeça deles. Mas fazer eles ter fé ou não ter fé, a fé vem de dentro deles. Tá? E agora, aqueles que não têm, não podem atrapalhar.
Então, aqueles que não têm, não vão ter desempenho. Não tem desempenho, não pode atrapalhar. Sai, segue com quem acredita. Só terminando, né? Vai para a guerra com os guerreiros que querem guerrear.